Pessoal, seguindo aqui com o projeto de DMR da EG do Chris. Então, agora a gente já está com a gearbox limpa aqui, tá? Dá para ver que foi muito bem limpo. Foi tirado todo o engraxamento velho, tá? E aqui eu tô com os componentes que vão ser substituídos. Desde pistão, né? Que a gente vai colocar um mais resistente que o original, tá? Então esse material aqui é mais resistente que o original, tá? Ele tem 14 dentes. Para uma otimização de funcionamento melhor, em vez esse dentinho ele vir com esse rebaixo, ele já vem sem esse dente aqui, que ele acaba ficando desnecessário e otimiza o funcionamento entre as engrenagens e o pistão, tá? Então a gente vai colocar um pistão da Element, tá? Cabeça de pistão e cabeça de cilindro, né? Vai ser colocada da KPP Airsoft, né? Um componente com uma qualidade bem melhor, em alumínio, com dupla vedação. O porquê que a gente faz a substituição quando a gente vai montar um projeto de DMR? É óbvio que a gente está fazendo um equipamento que fique uma máxima consistência, com o máximo de funcionamento aí, é o melhor. Então os componentes são tudo que tem de melhor e de tecnologia no mercado. E, o composto é feito de polímero, no caso, tem aí de policarbonato também. Com funcionamento e o atrito que gera entre o pistão dentro da câmara de compressão aqui do cilindro, né? Com funcionamento, os materiais vão tendo um aquecimento e acaba com o tempo isso esquenta, dilata, esfria, acaba aparecendo uma folga, uma pequena folga entre a cabeça do cilindro, enfim, pistão conjunto interno. E essa folga a escape de ar, como você pode ver, como vocês puderam ver no outro vídeo, o sistema estava montado e ao pressionar o pistão para dentro da câmara, apertando aqui, tinha esse vazamento, né? É óbvio, o nozzle desse conjunto aqui, o original, apesar dele ser bom, ele não tem vedação, então isso daí ajuda no escape também, tá? Esse aqui já é em alumínio e em dupla vedação. Então, funcionamento vai ser mais eficaz, não vai ter vazamento de ar e, consequentemente, o equipamento vai ser consistente, vai haver uma consistência. Outra coisa também que é legal no equipamento, na série Netuno, esse componente que chama Delay Clip, Delayer Clip, tal. Qual a função dele? Ele atrasa o funcionamento do tappet plate, tá? O tappet plate ele trabalha impulsionando. Então a BB está vindo do magazine, vai entrar na câmara do hop-up e ele fica posicionado aqui. Ele faz esse movimento aqui, tá? Então toda vez que ele trabalha em conjunto aqui com a engrenagem, né? A engrenagem puxa ele, no retorno dele ele impulsiona a BB para a câmara do hop-up e consequentemente ela vai encostar no booking, tá? Aqui dentro, nessa região do hop-up, fica alojado o booking com o cano. Então ele posiciona, tá? A BB estando posicionada, quando o pistão for solto pelo conjunto de engrenagens, automaticamente vai dar compressão do disparo do ar e a BB vai ser disparado pelo equipamento, tá? Isso aqui, ele vai atrasar o funcionamento do tappet plate. Então o tappet plate ele vai ficar por alguns segundos, né, um pouco mais aberto, né? Ele vai ficar um pouco mais tempo aberto, né? Ele ele vai dar um time maior
e com isso o ROF desse equipamento aumentado, né, desse qualquer outro equipamento aumentado, que é o motor que a gente vai colocar, vai ser um motor, ele entrega tanta força quanto velocidade. Esse motor aqui, ele vai entregar tanto força quanto velocidade, então você vai ter um equipamento com ROF maior, funcionamento maior. Alguns equipamentos você monta, não coloca o delay clip, você monta o equipamento, testa, ele vai funcionar. Quando você vai para o campo, ele começa a ter uma deficiência de alimentação. Então, muitas vezes você faz o upgrade, coloca as peças. Quem não sabe disso e não coloca um delay clip, acaba tendo esse tipo de problema de alimentação. Tá? E a outra questão, né, um outro componente legal é o hop-up padrão PWD, mas esse é um original ProWin, tá? É da marca ProWin, é original. Difícil de achar hoje em dia aí, disponível para compra. Você entra, acha em sites americanos, mas aqui no Brasil não temos mais. Mas esse carinha aqui, ó, esse ProWin, tá? Ele é o padrão PWD. Tem vários desses aqui sendo vendidos aí no mercado de marcas SHS, várias marcas aí. Porém, esse aqui é o original ProWin, tá? É uma qualidade muito superior que a gente vai utilizar aqui. E por hora é isso. A gente vai começar a fazer a montagem do equipamento, tá? Eu acho que algumas coisas que eu expliquei aqui, você já vai poder ter uma base, um embasamento melhor para fazer aí o seu equipamento, tá? E agora a gente vai começar a fazer o que? Verificação do shimmy, tá? A gente vai verificar o shimmy das engrenagens. Vamos começar a montagem. Eu costumo dar uma gotinha de trava-rosca aqui, não os mais fortes, tá? Um trava-rosca leve na hora de apertar, tá? Outra coisa legal, bacana, é que a gente vai ter rolamento agora dos dois lados, tanto na cabeça do pistão quanto no guia de mola. Vamos manter o original porque já fiz alguns testes aqui e se comportou muito bem, tá? Com o upgrade. Então desnecessário trocar o guia de mola, dá para se usar o mesmo, tá? E vamos seguir com a montagem aqui. Algumas coisas que eu tentei passar aqui para você entender o funcionamento interno do seu equipamento, tá? Como motor, diferença de motor para um projeto de DMR. Esse motor aqui eu já usei em projeto de velocidade também, tá? Configuração high speed foi muito bem, tá? Mas ele responde tão bem quanto nesse caso aqui, que vai precisar de força, porque nós vamos substituir a mola, vai ser colocada uma mola 130 aqui. É óbvio, vamos colocar, montar, passar no crono. Deu para mais, vamos testar outra mola, tá? Em alguns casos já cheguei a usar a mola até M125 e entregar os 450 fps do projeto para DMR, uma DMR consistente e com FPS, com regulagem para jogos oficiais. Positivo? Então vamos dar sequência aqui na montagem. Talvez em algum momento o vídeo vai ser um pouco acelerado, tá? Aí a gente para. Nos momentos que for de mais atenção, a gente para o vídeo e dá sequência aí para dar as explicações. Tudo já está limpo, lavado, as engrenagens estão limpas, né? E como foi dito no outro vídeo, essa parte de cima que são as arruelas de shimmy que vai na parte de cima da engrenagem, e essas que vão na parte de baixo, tá? Esse sisteminha aqui, para quem não faz, não tem o hábito de fazer, não tem o hábito de desmontar um equipamento, é legal para você conseguir fazer aí, tá? E sem se perder na hora da montagem, tá? E então a parte que a gente vai começar o shimmy é a parte que vai o gatilho, que vai o seletor, né? Então as engrenagens vão posicionadas no modo de montagem nessa casca da gearbox aqui, tá? Então a gente sempre vai ficar com os dois aqui para poder conferir o shimmy e ver a diferença da folga aí
conforme a gente for fazendo. Se você prestar atenção aqui, ó, tem uma folguinha aí de mais ou menos, acho que 1 milímetro. Não sei. Mais ou menos 1 milímetro. Ou menos, tá? E as arruelas de shimmy, elas têm diâmetro. Tá? Então, no começo, né, eu usava até paquímetro, mas hoje em dia, como eu já sei a folga, né, e você tem que manter o máximo possível as engrenagens posicionadas reta, né, o mais reto possível aqui, tá, entre os dois rolamentos. No caso, essa daqui é usar o rolamento, né, essa gearbox, tá. Então vamos posicionar uma arruela na parte de cima aqui, tá? Ela tem mais ou menos aí meio milímetro, ó, folga já assumiu. O que você tem de folga agora é a folga do rolamento praticamente, tá? Esse daqui é basicamente o que você tem que ter de folga para um ótimo funcionamento, para um bom funcionamento. A gente vai fazer isso com todas as engrenagens, tá? Da parte de baixo, tá? Arruela na parte de cima. Tem engrenagem que às vezes vai uma arruela de shimmy, tem engrenagem que vai duas de cada lado ou três, depende do diâmetro da folga, tá? Esse equipamento aqui, ele vai dar uma travadinha em algum ponto da engrenagem, porque ele tem um ímã, que é o sensor que desliga o funcionamento do gatilho. A gente vai continuar aqui, ó. Essa engrenagem está com bastante folga, tá? Aqui tá mais ou menos 1,5 milímetro. Então, uma arruela aí de meio milímetro, ou menos, uma bem fininha, mais fininha, de cada lado resolve essa folga aqui. Quanto menos folga você tiver no equipamento, ele vai funcionar melhor. Ok? Numa situação que você colocou e ela apresentou assim um travamento, isso não pode, tá? No final desse trabalho aqui de shimmy, que eu vou fazer aqui? A gente vai fechar a gearbox, tá? Parafusar pelo menos uns 2 ou 3 parafusos na carcaça, principalmente nessa parte de baixo aqui, tá? Para ver o funcionamento. Então ela tem que funcionar otimizada, ela não pode ficar travando, né? A folga tem que ser muito pouca, né? Ou quase nenhuma, tá? O que não pode acontecer é o equipamento ele trabalhar, as engrenagens trabalhar travado. No caso aqui, ela tá funcionando. Ele tem ele faz esse barulho aqui, porque justamente a hora que passa no ímã do sensor, a engrenagem ela tende a querer encostar na outra, tá? Então ele vai fazer esse barulhinho por essa questão. Nesse caso aqui, o que dá para fazer, tá? A gente dá uma travadinha melhor. Você pode mudar e deixar essa engrenagem a sector um pouco mais posicionada para a carcaça da gearbox aqui. Então a gente vê mais ou menos o tamanho, o diâmetro, tá? E a gente pode colocar as maiores para cima, né? As duas maiores para cima e a menorzinha embaixo, tá? Com uma moela aqui. Quando você está fazendo esse serviço aqui, ele é um pouquinho mais maçante, mais demorado, tá? Eu acho que na montagem de uma gearbox, o shimmy é um mais chatinho. Só que é o mais necessário para ela funcionar bem otimizada, tá? Então, feito isso, ela já não tem aquele tanto chacoalho, não vai chacoalhar tanto. Apesar de que quando tiver o conjunto montado e a mola pressionando o pistão, ele não vai ficar e não vai aparecer barulho nenhum, tá? Vai funcionar
muito bem e não vai ter nenhum tipo de barulho diferente. Isso aqui a gente vê nos gatilhos que tem imã na engrenagem, então isso aqui é normal. Tá, agora a gente vai para a última engrenagem. O conjuntinho tá funcionando livre. Vamos ver se tem folga na engrenagem na spur. A engrenagem spur. Olha, tem uma folguinha aqui. Dá para colocar uma arruela na parte de baixo aí, uma bem mais fina. E ele já não vai ter mais folga. Então aqui já não tem mais folga, né? As engrenagens estão funcionando todas livres, sem travamento, sem agarrar. E agora você vai pegar uns parafusos, pelo menos uns 3 parafusos, e colocar para ver o funcionamento, conferir o funcionamento. Isso aqui é importante porque a gearbox, quando ela é toda fechada, ela está totalmente fechada, então ela está apertada, está pressionada. Pode acontecer de você colocar uma arruela um pouco maior, alguma coisa assim, e ficar um pouco mais apertado. Então você vai ter a certeza que ela está funcionando sem travamento com ela fechada. Aqui a gente vai simular ela fechada. Então, ó, dá pra ver que ela tá funcionando bem livre, né? Ela não tá apresentando travamento, tá? E a forma exata, né? A forma correta que o equipamento funciona e trabalha com as engrenagens livres, tá? Desse jeito.